com ele para falar da cassação do senador Sérgio Moro, né, por acusações de abuso de poder econômico e suspeita de Caixa 2 em sua campanha. Quem diria, hein? Tá feliz, né? Exatamente. Quem diria? O Moro com Caixa 2? Ah, você já julgou? Sei. Ah, tá. Avançou lá no a presunção Tribunal de inocência Eleitoral do relativa. Paraná. Né? Vai falar isso aí do Lula. Quem diria? Vai falar do tema suspeito no Até tu, trânsito julgado. Vem uma multa de 25 mil na lomba. O desembargador Mário Elton Jorge acatou os argumentos da denúncia de que Moro teria orquestrado federal, desde quando foi provocado. Nossa senhora, ó, veio até o Moro aqui. Essa voz baixou. Essa voz É ao vivo, gostosa. Quero. Só a risada mais gostosa. Bom, um conjunto de ações visando aproveitar a estrutura e imagem da pré-campanha presidencial para, então, migrar para uma disputa de menor visibilidade, ferindo a igualdade de condições entre os concorrentes ao cargo de senador no estado do Paraná. Mário Elton Jorge ainda levanta a presença de indícios de triangulação de recursos, financiamento e gastos não contabilizados de campanha eleitoral, bem como corrupção na mudança de legenda e desistência de cargo. Bom, meus queridos, eu não sei quanto à questão de caixa, eu nunca vi. Mas essa questão de paridade na concorrência é do tipo assim, faz-me rir, né? Por quê? Não, enfia o dedo na orelha e tira a cera, assim. Não, ri por quê? Ri por quê? Porque a lei eleitoral fala em paridade. É, isso aí. Aí você pega o Cacicão lá, o Cacicão do PT lá. Quem que é o Cacicão? Estou imaginando. Então vamos falar do Acererê, o partido Acererê. Então vamos usar hipóteses. Tinha um Cacicão na presidência. Não, eu vou falar hipóteses. Não, você vai querer saber quem é. O partido Acererê recebeu 1 bilhão do fundo eleitoral. 1 bilhão. Aí ele passou 500 milhões para um cara que ia ser deputado, vamos supor que não teve candidatura a cargos majoritários. E para o resto, para outro ele passou 300 milhões, para um ele passou 100 milhões. Tá, gostou do meu singular plural? Tá ótimo, né? E 100 milhões ele repartiu com 100 outros candidatos. Cadê a paridade? Vamos lá. Me explica a paridade. Muita calma. Primeiro, a legislação eleitoral ela é muito segura no que fala de paridade de armas. Ok. Ou seja, me explica esta paridade. Que é candidato, imagina alguém no cargo e alguém fora do cargo. Certo. Tem que ter um mínimo de igualdade para... Sim, concordo. Esse é o problema máximo da reeleição. Se tiver reeleição, não tem como ter paridade. Isso, mas daí no abuso de poder econômico, se a gente esquecer que está o nome do Moro nesse processo... Agora são 15 horas, doutor Renato. Sim. Se a gente esquecer que está o nome do Sérgio Moro nesse processo, esquece, pode colocar lá Jujuba no lugar por isso que eu tô falando do Sérgio Moro. Eu gosto de trabalhar com... Acontece que existe uma jurisprudência formada, no caso da juíza Selma, senadora pelo Mato Grosso, que teve o mandato cassado justamente por gastos abusivos na pré-campanha. Isso foi consolidado pelo TSE. Se a gente esquecer que está se falando do Sérgio Moro, rigorosamente esse mandato vai ser cassado. Por quê? Abuso de poder econômico na pré-campanha. Gastou-se muito dinheiro. Ele se dizia candidato à presidência da República, então faz todo aquele estardalhaço para depois concorrer para um cargo que é muito menos visível e consegue vencer. Ele venceu o Álvaro Dias, que era senador, que era conhecido, que já tinha feito até uma eleição presidencial, para você ter uma ideia da grandiosidade que foi essa campanha do Sérgio Moro. Valendo-se de recursos muito elevados na pré-campanha, isso é ilegal. É só o Moro? É só o Moro que tem recursos. Não. Por exemplo, se o padre Kelmon, por exemplo, entrar com uma ação, falar que não teve paridade de armas, que ele quer ser presidente. Mas ele teve paridade. O Lula paridade não pode ser. Teve paridade com o Lula? Teve. Ele recebeu recurso do fundo partidário. O mesmo? O proporcional ao seu partido. Então já acabou. Não, é aí. Proporcional não é uma paridade. A paridade é essa. Essa é a paridade ficta. É um significado. Mas daí cada partido que a lei dá um máximo para o partido distribuir para cada. Aí eu falo, o partido Acererê, é essa pergunta que eu te fiz. Recebeu o partido Acererê, a pergunta que eu te fiz. O partido Acererê 1 bi, deu 500 milhões para um deputado, 300 milhões para outro, 200 milhões para outro.
Não, 200 não, 100 milhões para outro e 100 milhões ele repartiu entre os outros 100. Dentro dos limites, ele pode dar mais para um e mais para outro. Dentro dos limites. Dentro dos limites. Qual é o limite? O limite é 3 milhões. A lei estabelece por 800, cargo. Uma coisa assim. Então, olha só que interessante. A lei estabelece por cargo. Se você é candidato à presidência da República, você tem um teto. Se você é candidato Não, ao ok, mas estou falando Senado, de deputados aqui. Mas a gente está falando do senador Moro. Não, eu estou falando, eu estou querendo entender a paridade. A paridade significa o seguinte: o partido, ele distribui conforme as suas regras, ressalvando sempre candidatura de candidatos pretos e mulheres. Isso tem que ter um valor. Mas você não está respondendo a pergunta. Não é uma régua cada um. Porque você imagina alguém que não tem nenhum histórico na política, que nunca fez política, que resolve ser candidato. Não é inimaginável. Bom, então vamos lá. Então eu vou reformular a pergunta. José e João. José e João não são ninguém. José e João se filiam ao partido ACRR. Usa na mesa. Tá? Você... Não vão dizer que eu... Não, é José e João. Ninguém conhece José e João, os dois estão no ACRR. Entraram ao mesmo tempo. As pessoas vão entender melhor. Aí o José recebe 1.000 e o João recebe nada. Não viola a paridade. Não viola. Então eu não sei mais o que é paridade. Porque tem autonomia partidária. Como é que o povo vai entender... Porque se a regra é ininteligível. O partido pode estabelecer regras. Quem já é deputado... então o partido pode violar a paridade. Não. Dentro da lei, ele pode estabelecer critérios próprios. Quem já é parlamentar, eu vou dar tanto. Quem está indo pela primeira vez recebe metade. Eu já dei o exemplo aqui, 2 é ninguém. 2 é ninguém. Que filiaram no mesmo dia. Pode, a critério... Sabe, os dois não têm Instagram. Pode. A critério do partido ele pode. Não viola a paridade. A critério do partido ele pode. Entendi. Agora, a pergunta que eu queria fazer para o Renato Ribeiro... A discriminação entre pessoas não viola a paridade. Eu quero sair candidato... Quem é que entende a lei eleitoral? Eu quero sair candidato a deputado federal. Aí eu me coloco pré-candidato à presidente da República. Atrai uma mídia... atenção para mim. Participo de debates, vou a rádios, vou na pré-campanha. Aí eu mudo de ideia e falo, não sou mais candidato a deputado a presidente da República. E saio candidato a deputado federal. Não é mais ou menos o mesmo raciocínio que estão usando para o Sérgio Moro? Que ele se colocou como candidato a presidente, teve uma exposição de presidente da República e depois saiu candidato a senador e com isso ele fez uma pré-campanha com abuso de poder econômico. Exatamente. Sim, mas eu pergunto, então quem se coloca como candidato a senador, como já houve vários casos, ou a presidente ou a governador, depois muda de ideia e sai deputado federal, também vai ser cassado, porque ele abusou do poder econômico. Essa jurisprudência que está me parecendo forçada nesse caso. Ele foi candidato a presidente, ele queria ser candidato a presidente. O Datena, como é que nós vamos pegar o Datena? Porque o Datena, ele sempre sai candidato e depois não sai a nada. Ele vai ter que ser proibido de cogitar a hipótese. Não, porque o Datena não, porque ele não foi até o fim naquela eleição. Cada eleição tem a sua história. É o seguinte, o Moro saiu candidato a presidente. Ele queria ser presidente. Saiu candidato a presidente por um partido. Mas foi pré-campanha, depois foi pré-campanha. Na pré-campanha. Depois ele mudou. Esses gastos não vêm do fundo eleitoral. Esses gastos vêm do fundo partidário. É caixa 2. Não é caixa 2. Você viu os autos? Não vi os autos. Então, olha os autos. Você viu? Eu quero discutir com você em tese a questão é o seguinte. Enquanto ele era candidato à presidente da República, o partido o contratou, pagou salário, pagou motorista, pagou alfaiate, pagou não sei o quê. Esses gastos aqui que estão sendo entendidos como gastos de pré-campanha? Então, essa questão que precisa ser colocada. Tem questão de recebimento, de impulsionamento. Vamos voltar no caso da Selma, para que vocês não fiquem pensando, é Renato, é Moro. Não, eu não consigo entender. A questão é o seguinte, não dá para entender. Não, eu entendo a tua posição, Renato, mas não entendo como é que você pode falar em paridade que admite discriminação. Dado, Pavinato, menos de 1%. É sempre diferente. É claro que sempre é diferente. Menos de 1% dos candidatos dessa última campanha receberam mais de 80% do fundo eleitoral. Quando a palavra e o significado estão descasados. Essa paridade já não existe. Você não vai gastar, ninguém aposta em cavalo manco. Mas menos de 1% me permita interpretar. O que o Renato está dizendo é o seguinte. Você entregar uma verba eleitoral para a campanha dentro dos permissivos legais, você pode entregar mais para um e menos para outro.
O que ele está dizendo é o seguinte: o Moro, não numa campanha, numa pré-campanha, teve diversas despesas de pré-campanha, como impulsionamentos, que depois foram usados na campanha. E o adversário dele não teve as mesmas possibilidades. Mas peraí, ó. Esse é o ponto. Eu entendo, estou dando a explicação jurídica. Eu entendo a tua explicação jurídica. A tua explicação dentro do direito eleitoral é perfeita. Ele se expôs aqui em São Paulo. Você faz ele foi candidato a presidente da República no Colégio Eleitoral de São Paulo. Depois ele, na hora da campanha, mudou para um colégio eleitoral menor. Não, nós disputou com o candidato Álvaro Dias, que não tem a mesma exposição. É isso. Tá perfeito. Eu vou tentar ser um pouco mais didático, dando um exemplo É que não aqui se em São Paulo. sustenta, sabe por quê? A tua explicação da lei tá perfeita. O ponto é, como é que alguém tem a cara de pau nesse país de falar em paridade quando alguém pode concorrer à reeleição? Se essa pessoa passa 4 anos enfiando dinheiro público no bolso, entregando obra, que paridade existe? E de concorrer no cargo. Chega dessa Esse conversa. é o problema. E outra, exato. Que vem desde o Fernando Henrique Cardoso. Isso serve também para manter no poder sempre os mesmos. Exato. E aí você vê para não mudar. Um empresário bem sucedido. Um empresário bem sucedido, sai na revista. O problema é a reeleição. Aí chega lá. É coisa de raposa velha isso aí. A questão também, eu acho que está na hora de acabar com a reeleição. Tua explicação ela é. A questão da reeleição, Clara. O Pavinato foi perfeito. O Brasil não faz nenhum sentido. O Brasil nunca teve reeleição até 98 com o Fernando Henrique Cardoso. E de lá para cá, prefeitos e governadores e presidentes foram reeleitos com a reeleição. Esse é o problema da reeleição. Como é que o sujeito vai ser candidato estando no cargo e tendo expressão e visibilidade todos os dias, utilizando, como foi o caso do próprio Bolsonaro, o palácio, motociata e todo aquele negócio que nós já falamos aqui centenas de vezes. O problema é reeleição. A gente precisa parar de fazer isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão do abuso do... tá baixa, caiu demais. Fica muito técnico.